Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos a respeito do nosso ano bíblico. O ano bíblico está no capítulo 20 e no capítulo 29 do livro de Números. E nós vemos que aqui no início do capítulo 20, Miriam morre. Logo após sua morte, vem o acontecimento a respeito das rochas, da rocha ferida em Meriba. Moisés fere a rocha. Deus fala com a rocha e vai jorrar água. Mas Moisés, ele estava ali nervoso, porque o povo estava murmurando, murmurando e pedindo. E aí ele ficou irritado, ele se irou. E aí ele e Arão tomou o bordão e feriu a rocha. Moisés feriu a rocha. Mas quem ficou sem entrar na terra prometida foi Moisés e Arão, por causa desse acontecimento. O povo estava ali frenético, pedindo água e murmurando. Mas o líder, Deus deixou ele ali como cabeça daquele povo, não era para ele ficar à altura do povo. Ele tinha que estar centrado no que Deus falou. Deus falou, fale a rocha. E ele não falou, ele feriu. E por isso eles não conseguiram entrar em Canaã. Eles passam em Edom, na terra de Edom ali, e pediram para que eles chegam na terra de Edom e pediram passagem, que eles iam passar. E se eles comessem alguma coisa, bebessem alguma água, eles iam pagar. Mas os edonitas não deixaram. E eles pagaram muito caro depois por causa desse acontecimento. E logo em seguida Arão morre. Arão morre na terra de Edom. E Arão subiu o monte. Eu achei muito interessante isso. Ele subiu o monte para morrer. Ele subiu, deitou no colo de Moisés e morreu. E seu filho foi junto, porque ali ia ser uma passagem de cargo. O que Arão fazia, o seu filho ia passar a fazer a partir de então. E eles desceram do monte só Moisés e o filho de Arão, porque Arão, ele morreu. E nós vemos aqui no capítulo 29 do livro de Números, ofertas nas outras festas solenes. Deus, ele é um Deus de ordem. Ele deixou tudo escrito ali para Moisés. É para ser feito assim, é para ser com todo cuidado, com todo zelo, com todo asseio, as minhas ofertas que vocês vão apresentar. É solenidade ao Senhor. E o líder tinha que obedecer. E também no capítulo 30, nós vemos leis acerca dos votos. Moisés ali, ele fala que a pessoa que quando faz um voto, tem coisa que que a gente nem precisa de falar para a gente saber, é isso que eu vou fazer. Um exemplo é quando eu tenho um filho, quando eu tenho um bebê, eu sei, eu não preciso prometer, eu vou cuidar. Só o fato de eu engravidar e ter o bebê, eu já estou dizendo, eu tenho que cuidar, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Mas existem ofertas que a gente faz, que a gente fala a Deus, e, aliás, existem votos que a gente fala a Deus, que muitas vezes a gente não cumpre, né? Mas Deus ali, ele fala, quem fazer um voto vai se cumprir, é para cumprir. Mas Deus fala uma coisa que muitas vezes a gente não entende, né? Nós que somos mulheres. A mulher, quando ela fazer um voto, se ela for solteira e o pai dela falar, não, você não vai cumprir esse voto, ela está dispensada do voto. Deus não requer aquela fala dela. E se ela for casada e o esposo falar, não, você não vai fazer esse voto, ela também está dispensada. Ela não precisa de cumprir ali o que ela disse. Aí a gente fica pensando, né? Meu Deus, mas por que isso? Porque a mulher. Eu estive meditando e a gente vê que a mulher, ela é muito emocional. Muitas vezes a gente fala algo.
Olha, gente, pra gente ver como que Deus é maravilhoso. Deus, ele protege todos nós, tanto o homem como a mulher. A gente vê que muitas pessoas, ai, a Bíblia é preconceituosa, a Bíblia ela discrimina a mulher. Não, Deus conhece o nosso sentimento. Deus sabe como nós somos. Nós, mulheres, somos emocionais. As mulheres são emocionais. Elas não são racionais, não agem assim com aquele pensamento firme. Então Deus já falou, Deus protege. Ele já falou assim, minha filha, se algum dia você fazer um voto que é muito pesado para você, se algum dia você fazer um voto que não é do seu alcance, não tenha medo. O seu pai ou o seu esposo, que são cuidadores de você, ele vai dizer se é bom para você ou se não. Como Deus é imenso, né? Em amor. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Deus, ele é imenso, mas é em amor. Deus, ele é amor. Nós não conseguimos medir Deus, não conseguimos medir o amor dele, porque a gente vê uma coisa que nós pensamos, muitas vezes pensamos, é preconceito. Não é preconceito, é cuidado. Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus e desejar amar esse nosso Deus que é imenso em cuidado com o homem, com a mulher, com as crianças, com todos, com os animais. E Deus seja louvado. Amém.